Na aula de hoje a gente vai fazer a avaliação por meio de múltiplos das principais empresas de shoppings com ações negociadas no Brasil. A ideia é mostrar quais as métricas que a gente vai olhar e comparar cada uma dessas empresas. As três empresas são Aliansce Sonae, Multiplan e Iguatemi, que são os maiores operadores de shoppings com ações na Bolsa. Alguns exemplos aqui de perguntas que quando eu mostrar aqui a planilha com esses indicadores, a gente deve buscar responder, né? Qual que é a empresa que está mais barata? Qual delas está mais cara? Tem alguma que está mais endividada? Tem algo que chama atenção, né, em relação a esse endividamento de cada uma delas? Como é que você diferenciaria cada uma dessas empresas olhando somente pelos múltiplos, né? Lembrando que essa planilha, esse tabelão de indicadores, também vai ficar disponível dentro do material complementar. Então aqui temos a nossa planilha, né, com um tabelão de indicadores de múltiplos das empresas de shoppings no Brasil. Importante dizer que para construir uma tabela dessa, para mantê-la atualizada, uma das fontes que você pode utilizar é justamente os arquivos que são disponibilizados nos sites, nas áreas de relações com investidores das empresas, né? Essas empresas são empresas listadas, e ela tem uma série de documentos, inclusive alguns em Excel, que você pode baixar histórico de vendas, NOI, vacância, ou seja, uma série de informações que você pode ter de forma histórica e de forma consolidada. Primeiro bloco aqui de informações que eu gosto de olhar é como é que foi o desempenho dessas ações. Isso, óbvio, vai mudando ao longo do tempo, né? Amanhã ou no minuto seguinte o preço já pode ser diferente, mas geralmente o histórico de preços, né, o comportamento de preços, pode dar um sinal de como é que o mercado está avaliando aquela empresa, né? E necessariamente eu posso estar achando que uma empresa está barata, que o mercado está errado e eu posso me posicionar nela, ou eu efetivamente posso estar concordando com o mercado e se ele está dando um pênalti para uma empresa, sinal que tem algum múltiplo ali, alguma coisa que a fez está sendo negociada com esse deságio. No segundo bloco de informações, a gente vai compilar aqui dados como número de ações, o valor de mercado de cada ação. Se a gente multiplicar um pelo outro, a gente vai ter o valor de mercado da empresa. Aqui é importante dizer que a Aliansce recentemente passou por um processo de fusão com a BR Malls. Então aqui, na época que a gente está fazendo essa planilha, os dados delas não estavam consolidados ainda na área de relações com investidores. O que a gente fez aqui? Eu consolidei esses dados para a gente ter uma visão melhor, né, da Aliansce junto com a BR Malls, que viraram uma empresa só, e compará-la com a Iguatemi e a Multiplan. Então, em termos de valor de mercado, a gente pode dizer aqui que a Multiplan tem um valor de mercado que é o maior dentre as três, né, 14 bilhões de reais. A Iguatemi tem um valor de mercado de alguma coisa perto de 5 bilhões e meio e a Aliansce 10,3 bilhão. Em termos de caixa, né, a Aliansce tem um caixa mais elevado do que todas as outras. Em termos de financiamento, ela também está um pouco mais alavancada, né? Ela tem aí de financiamento alguma coisa perto de 6 bi e meio. Do lado de dívida líquida, né, que é todo o caixa que a empresa tem menos o seu financiamento, ela tem uma dívida de 4 bilhões, né? A gente pode dizer que ela é uma das mais alavancadas, seguida pela Multiplan e Iguatemi. A Multiplan e a Iguatemi, elas têm uma coisa que não tem a ver com shoppings, mas que de alguma forma a gente tem que colocar aqui dentro da tabela, que são ativos relacionados a lajes corporativas. Então, tanto a Iguatemi quanto a Multiplan têm ativos que têm um valor, né, e que não estão relacionados aos shoppings. Então é importante a gente segregar isso dentro da análise, tá? Em termos de valor de mercado, né, o Enterprise Value, melhor dizendo, que é o valor de mercado somado às dívidas, a gente pode dizer que a Aliansce com a Multiplan, elas estão mais próximas, né? A Multiplan valendo, né, 16 bilhões de reais, a Aliansce 14,7 e a Iguatemi 6,7. Aqui a gente ainda não começou a olhar múltiplos efetivamente, a gente está basicamente dando um panorama de como é que essas empresas estão situadas. Nesse bloco aqui a gente começa a colocar
múltiplos comparativos de cada uma dessas empresas. Então, vamos primeiro falar do NOI. Eu vou até esconder aqui para ficar mais fácil de eu mostrar as diferenças. Primeiro falando do NOI Yield, né, que a gente já viu aqui nas aulas passadas, que era uma das métricas para a gente avaliar, e o preço pelo NOI. Né? O preço pelo NOI, quanto menor o indicador, mais barata determinada empresa. Então o que a gente consegue ver que numa fotografia atual, né, a precificação da Allianz, ela é a que está precificando um NOI Yield maior, acima de 14%, e um preço pelo NOI, né, que também reflete essa condição de 6,9. Né? Quando a gente compara, por exemplo, com a Multiplan é negociada num NOI Yield equivalente a 9,1, né, e um preço pelo NOI na casa dos 11. Então, por esse indicador específico, a gente pode dizer que a Multiplan seria a mais cara, né, empresa, e a Allianz seria a mais barata. Agora, eu compilei aqui também histórico de ou uma expectativa do qual que seria, né, com base aí nas estimativas das empresas, o NOI Yield esperado para próximos períodos. Né? E a gente pode avaliar aqui se essas empresas, dependendo do resultado que elas estão esperando entregar, se elas vão fechar eventualmente essa diferença ou essa diferença vai ser ampliada. Então esse foi o primeiro bloco aqui de informações. Do lado de EBITDA, né, em termos de percentual do NOI, a gente pode ver aqui que caracteristicamente os shoppings no Brasil, ele tem uma receita, né, o percentual do NOI frente ao EBITDA bastante elevado, que vai aí na casa dos 87% a 92%. Então nesse indicador aqui a gente pode dizer que a Iguatemi é a empresa que mais captura, né, o seu resultado ali medido pelo EBITDA e transforma isso em NOI. Tá? Pela métrica do Adjusted FFO, a gente vai chegar a uma conclusão parecida que a gente teve no NOI. Se a gente fizer aqui o FFO ajustado e o yield e o preço pelo Adjusted FFO, a gente vai ver que a Allianz está sendo negociada a um Adjusted FFO Yield na casa dos 11,7. E isso dá um Price to Adjusted FFO de 8,5, enquanto a Iguatemi e a Multiplan são negociados em múltiplos na casa dos 13. Então, de novo aqui, a Allianz nos parece mais barata por esse indicador. Do lado aqui de indicadores de vendas, receita, né, o NOI por metro quadrado, vamos avaliar, e é interessante que a gente vai bater o olho e a gente já vai conseguir ver algumas diferenças importantes entre o portfólio de cada uma dessas empresas. Em termos de ocupação, vamos olhar primeiro aqui em termos de ocupação. A gente pode dizer que a que está mais sofrendo em termos de ocupação é a Iguatemi, ela está com 93% numa fotografia atual. A Allianz tem uma ocupação aí na casa dos 97% e a Multiplan 95%. Vale também comentar que dependendo da estratégia que a empresa tem, o quanto agressiva ela é na negociação com os inquilinos, essa taxa de vacância pode ser maior ou menor. Então, em alguns casos, quando o shopping eventualmente quer fazer uma mudança do mix, tem algum inquilino ali que eventualmente não está performando tão bem, ele pode eventualmente deixar aquele inquilino sair, temporariamente a vacância vai aumentar, mas buscando aí um incremento de resultado vindo de um lojista novo que agregue valor aí ao shopping. Tá? Então isso daqui pode ser uma estratégia de ser mais duro ou ser mais solto nessa negociação dos inquilinos. Em termos de tamanho, né, claramente aqui a Allianz é a maior empresa em termos de tamanho, né, porque ela tem aí um ABL, né, uma área bruta locável acima de 1,5 milhão. Né? Em termos de vendas totais, né, ela tem, né, uma venda total na casa aí dos 6 bilhões e 200.
Se a gente fizer um comparativo com a Multiplan, 3,7 bilhões. Vendas totais por metro quadrado, aqui a gente já começa a ver diferenças importantes, né? Quando a gente divide aqui as vendas dos shoppings pelo tamanho do portfólio, a gente vai ver que a Allianz, vendas totais por metro quadrado, ela tem a menor das três, né? A que mais, né, tem valor aqui nesse indicador é a Iguatemi, né? Quase R$2.000 por metro quadrado em vendas, em termos de faturamento, por mês. E a Multiplan aí na casa dos 1.800 por metro quadrado. O que eu chamo a atenção aqui? Isso aqui também tem a ver com a estratégia, né, e característica do portfólio, né? A Allianz, das três aqui, tem um portfólio mais voltado para média e baixa renda, enquanto a Multiplan e a Iguatemi têm ativos mais voltados à alta renda. E isso acaba sendo refletido nesse múltiplo aqui das vendas totais por metro quadrado. Em termos de receita de aluguel pelas vendas, também a gente consegue ver que a Allianz é a que consegue capturar o menor indicador aqui, né? 7,8, se a gente pegar a receita de aluguel, né, que ela captura dividido pelo faturamento, enquanto a Multiplan consegue capturar 9,5. Então, até o momento, a gente consegue dizer que a Allianz aparentemente está mais barata na maioria dos múltiplos, mas uma coisa que a gente tem que levar em consideração, né? O fato da Multiplan ter aí vários indicadores que ela é líder, envolve algum prêmio, né? Então, provavelmente o mercado já precifica a Multiplan com algum prêmio em relação a tanto Iguatemi e Allianz. É importante a gente avaliar isso na hora de, eventualmente, fazer aí uma alocação ou decidir por investimentos. Quando a gente olha, né, o indicador aqui de dívida líquida pelo valor das empresas, a gente pode dizer que a mais alavancada aqui no somatório aqui de Allianz, né, 29%, e a menos alavancada seria a Multiplan. Do lado aqui de dívida líquida pelo EBITDA, que é um indicador importante, várias emissões de crédito usam esse indicador como um limite ali para a empresa se expor. A empresa só pode atingir um dívida líquida pelo EBITDA de tantas vezes, né? 3 vezes, 4 vezes. Isso é um indicador importante do lado do crédito e tem a ver com o risco de financiamento e de alavancagem das empresas. De uma forma geral, pessoal, todas aqui têm um nível de endividamento bastante saudável, tá? Mesmo a Allianz, né, com esse 2,3 aqui no dívida líquida pelo EBITDA, é um índice comparativamente com empresas de shoppings globais, nos Estados Unidos, que é o maior mercado, né, no segmento de shoppings, a alavancagem está bem mais baixa, tá? Então não seria um problema. E aqui a parte, né, de juros também, né? Quanto que a empresa, né, pagou de juros em relação à sua dívida bruta total. O valor da empresa, né, dividido aí pela ABL, né, a gente pode ver aqui que tem uma diferença clara de valor aqui, né? A Multiplan, o portfólio dela é negociado a alguma coisa perto de R$21.600, né? Enquanto a Allianz, que tem um portfólio maior em tamanho, o preço por metro quadrado é alguma coisa perto de 9.600. Aqui um paralelo, né? Quando a gente pensa num edifício residencial, é comum a gente ver a quantos reais por metro quadrado. É 10 mil, é 12 mil, é 20 mil. Aqui você já consegue ter uma ideia, né? Se comprar uma empresa de shopping está mais barato ou mais caro do que um ativo residencial, ainda que não tenha a ver do lado do segmento, é um tema importante. Por exemplo, aqui a Allianz, ela sendo negociada nesse nível de preço aqui a R$9.600 o metro quadrado, provavelmente pode ter ativos aqui que ela não consegue construir, né? Relembrando lá o nosso método de avaliação pelo custo de reposição, provavelmente o custo de reposição desse portfólio aqui pode até ser maior do que isso, né? Comprar um terreno, construir todo aquele empreendimento. Então, de alguma forma aqui, isso aqui não é uma recomendação de investimento, pode ser uma oportunidade de investimento para quem gosta de olhar aí o reais por metro quadrado, tá? E isso a gente consegue refletir nas outras métricas, né? Então, em resumo, né, a gente pode dizer que a mais
cara, né, empresa, mas porque tem eventualmente um portfólio destacado aqui frente às demais, é a Multiplan. A mais barata, né, é a Allianz. Do lado de endividamento não tem nada ali que preocupa. E uma das coisas que podem estar impactando a precificação da Allianz, né, esse desconto aí em relação às demais, é o próprio fato dela ela acabou de fazer, né, uma incorporação. Eram duas grandes empresas do segmento de shopping, né, a Allianz e a BR Malls, que se juntaram. Então, nesse processo, a gente tem toda a integração, sinergias que eventualmente podem ser capturadas e, de alguma forma, que a gente consegue perceber que o mercado não está dando esse benefício da dúvida, ou seja, está dando um pênalti ali, está descontando ela no relativo. Então, na aula de hoje, a gente viu mais uma forma de avaliar, né, as empresas do mercado imobiliário, especificamente aqui as empresas de shoppings, usando aí os múltiplos, né? Na próxima aula a gente vai fazer mais um estudo de caso, fazendo agora a avaliação de uma empresa que tem no portfólio vários projetos, né, que estão dentro ali do seu pipeline, alguns que já foram entregues e outros ali que fazem parte do seu rol de ativos a serem desenvolvidos nos próximos anos. Vamos ver como é que é a diferença na avaliação das empresas. A gente se vê lá.